Essa semana eu recebi um comentário numa postagem de um caso clínico na, de uma cirurgia de conduto auditivo, ressecção lateral de conduto auditivo. E aí a menina falou que estava tratando um paciente com otite e já tinha trocado diversos medicamentos, feito diversos exames e nada tratava aquela otite. E que aquele post, aquela cirurgia, possivelmente iria ajudar muito naquele tratamento dela, tá? E eu pensei, não era esse tema que eu ia fazer hoje, era outro. Eu pensei, putz, nunca fiz esse tema de live. Acho que eu vou falar sobre as técnicas de conduto auditivo que são esquecidas. São comumente esquecidas pelos veterinários. Não sei nem se são esquecidas ou se não conhecem mesmo, não sabem, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje? De técnicas para conduto auditivo, ressecção lateral do canal, ablação parcial do canal auditivo. Para quê? Para que você tenha mais opções para tratar aquela otite que não cicatriza, que não cura nunca, que você faz exame, faz citologia, faz cultura, troca remédio, troca produto, faz limpeza e nada melhora, tá? E o que acontece na maioria das vezes nesses casos? Você só encaminha esse paciente para um procedimento cirúrgico quando você já tem um quadro muito grave. E aí, o que a gente tem que fazer? Só nos resta a ablação total do conduto auditivo. Então, eu quero aqui te mostrar que existem outras alternativas. E que a ablação total, ela é uma técnica que tem que ser indicada e usada ali em último recurso, tá? Último recurso. É para aqueles casos onde realmente não tem mais o que fazer, você já tentou de tudo, de repente fez a ablação parcial, tem já lesão na bula timpânica, tá? Aí você parte para a ablação total do conduto auditivo, que acaba sendo a técnica que é a mais indicada, mesmo quando a gente não tem lesão tão grave no conduto auditivo, tá? E é uma técnica muito mais cruenta, é uma técnica muito mais dolorosa, é uma técnica com muito mais complicações pós-operatórias, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar que existem técnicas que são menos complicadas, possuem menos complicações pós-operatórias e que podem aliviar e melhorar esse conduto auditivo, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, já compartilha essa live, clica aí no aviãozinho no Instagram, compartilha com seus amigos. Você que está aqui no YouTube, compartilha o link com os veterinários que você trabalha. Já clica no like. Vamos lá conversar sobre técnicas esquecidas para o conduto auditivo, tá? E quais são essas técnicas? A gente no Telegram, como é mais um grupo de estudo, tá? Onde eu mando casos. Inclusive, eu fiz uma cirurgia dessa ontem e eu postei lá no canal do Telegram, o pós-operatório, tá? E esse grupo do Telegram, como é um grupo mais voltado ali para o estudo, onde eu mando alguns casos, agora eu tenho mandado o caso semanal pelo Telegram, por quê? Porque o Instagram tá querendo me bloquear, né? Já bloqueou algumas postagens minhas. E então lá eu mando áudios explicativos, eu mando fotos de alguns procedimentos, eu mando enquetes, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que a gente tem de técnicas do conduto auditivo que são esquecidas pelos veterinários, né? A gente vai ter a ablação do conduto auditivo e a ressecção lateral, a ressecção da parede lateral, ou técnica de zip, tá bom? Ressecção da parede lateral ou técnica de zip, tá? E o que a gente observa, tá? O maior erro nos atendimentos de otites que não se curam. Lembrar, gente, que a otite ela pode estar
relacionada com doenças dermatológicas também, tá? Então, se possível, um acompanhamento concomitante com o dermatologista é válido, é muito legal saber se tem alguma doença imunomediada, alguma dermatite atópica, tá? Isso é muito importante. Mas se você tem aquela otite que você já fez esse tipo de tratamento acompanhado com o dermatologista, já fez exame, trocou produto, fez cultura, fez citologia e nada resolve. Então, o maior erro nos atendimentos de otites que não se curam, mesmo realizando todos os exames necessários, passando por dermatologista ou trocando produtos, não adianta, Beth, não adianta você ficar trocando produto, tá? Porque não vai melhorar, tá? É somente encaminhar o paciente para o cirurgião quando aquele ouvido já está totalmente comprometido, tá? E aí você não tem mais o que fazer. Então, antes da gente falar sobre essas técnicas, para você entender o que é essas técnicas e saber o momento correto de você indicar uma ablação, faltou aqui, parcial do conduto auditivo e a ressecção da parede lateral ou técnica de ZIP, você tem que lembrar o quê? Da anatomia do conduto auditivo, certo? Então, Beth, a gente tem que lembrar da anatomia desse conduto auditivo. E o que a gente tem de importante na anatomia desse conduto auditivo? Vou botar uma imagem aqui. O que a gente tem de importante na anatomia desse conduto auditivo? A gente tem basicamente dois canais. A gente tem dois canais. O canal vertical, que é esse primeiro canal aqui, a entrada, e o canal horizontal, tá? Então, a gente tem o canal vertical, o canal horizontal, e aqui a gente vai ter o ouvido médio, onde a gente vai ter a bula timpânica. Então, a indicação para ablação total do conduto auditivo, opa, peraí, saiu, vai ser somente quando você tiver lesão nessa bula timpânica, tá? Então, enquanto você não tem lesão na bula timpânica ou não for alguma neoplasia que acometa tanto o canal vertical quanto o canal horizontal, você tem as possibilidades de indicar uma ablação parcial do conduto auditivo ou indicar uma ressecção lateral da parede lateral, tá? Então, são duas técnicas que elas vão ser ótimas para esses casos, tá? Então, quando a gente pensa em ablação parcial do conduto auditivo, o que ela vai ser? A ablação parcial do conduto auditivo, então, a gente vai realizar a ablação, a ressecção, a remoção somente do canal vertical, tá? Então, a gente vai remover somente essa parte do canal do ouvido do paciente, tá? Somente o canal vertical. E aí a gente faz uma incisão aqui e a gente abre esse canal horizontal para o meio externo, tá? Então a gente tem uma comunicação do canal horizontal com o meio externo, tá? Então essas técnicas de ablação parcial, ela vai ser indicada quando a gente tem uma lesão focal ali, somente no canal vertical do paciente. Por exemplo, seja um pequeno nódulo, tá? A gente pode fazer uma ablação parcial. Ontem, o que eu fiz ontem, esse paciente, ele tinha um nódulozinho no ouvido, mas era bem aqui na região de trago, tá? Tinha uma neoplasia bem externa ali. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a ablação parcial só do canal vertical, tá? Removi o canal vertical e deixei o horizontal, porque o horizontal estava íntegro, não tinha lesão. Então, não tinha o porquê eu mexer no canal horizontal. Então, eu removi somente o canal vertical, tá? Então, ela vai ser indicada quando a gente tem lesões que acometem somente o canal vertical, o canal horizontal ele tá normal, seja otite, seja na neoplasia, tá?
ablação parcial do conduto auditivo. Então, essa técnica vai ser remoção somente do canal vertical do paciente. Quando o canal horizontal está íntegro, tá? Não tem lesão, seja neoplásica, seja otite, tá bom? Então, ela vai ser indicada para alterações em todo o canal vertical, porém o canal horizontal ele tá normal. Neoplasias apenas no canal vertical e alguns casos de otite crônica, tá? Deu para entender, Beth? Então é isso, tá? A ablação parcial do canal auditivo vai ser indicada para esses casos. E eu vou te mostrar como é que a gente faz, tá? Não vou entrar em detalhes de técnica cirúrgica, mas você tem que ter esse conhecimento. Até para indicar da maneira correta, tá? Então, é uma técnica que ela tem uma estética melhor do que a ablação total do conduto auditivo. Fica bonitinho, deixa eu ver aqui uma foto. Fica um orifício, a foto da cirurgia de ontem, ele tá no meu celular. Mas deixa eu te mostrar. E é assim que vai ficar, tá vendo? Você cria essa comunicação do canal horizontal com o canal com o meio externo, tá? Então, em casos de otites crônicas, quando você tem muita secreção naquele conduto, onde você não consegue um paciente agressivo, que você não consegue limpar de maneira adequada aquele conduto, tá? Você cria essa comunicação do canal horizontal. Então, o que você tem de vantagem? Você facilita a aplicação de medicamento, tá? Muitas vezes o canal vertical está estenosado, então é difícil a aplicação de medicamento. Você facilita a drenagem de secreções da otite, tá? Então, a drenagem, ela fica mais facilitada, ela fica mais fácil, principalmente porque, se você observar aqui nesse esquema do lado, que é um esquema da Fossa, você consegue ver que fica uma parte da cartilagem, isso daqui é a cartilagem no canal horizontal, ela forma uma rampinha ali para baixo, tá? E isso dali, tipo um escorrega, digamos assim, facilita a drenagem de secreções. Então, facilita com que o cerúmen, aquela secreção da otite, ela drene e ela saia com maior facilidade, tá? Então, facilita a limpeza, facilita a aplicação de medicamento, facilita a drenagem de secreção. A gente tem um conduto auditivo mais arejado, com maior ventilação, tá? Então, tudo isso são vantagens e que vão auxiliar no seu tratamento daquela otite recorrente, daquela otite que você já trocou medicamento, já fez exame, já fez citologia, histopatológica não, citologia, cultura e antibiograma, já trocou o medicamento diversas vezes e mesmo assim nada resolve o seu problema, tá? Então pode ter certeza que isso daqui vai te ajudar muito, tá bom? Então vamos colocar aqui quais são as vantagens da técnica. Facilita a aplicação de medicamento, facilita a limpeza do conduto, facilita a drenagem de secreções, a aeração do canal fica melhor, tá bom? Então, consequentemente, você consegue um tratamento muito melhor e mais eficiente para a sua otite, tá bom? Show? Deu para entender? E o que é a ressecção lateral do canal auditivo, então, gente? Vamos colocar aqui. E a ressecção lateral do canal auditivo. Técnica de Zip, tá? A técnica de Zip, ela é semelhante com a ablação parcial, só que ao invés de a gente remover todo o canal vertical daquele paciente,
a gente vai fazer uma abertura nesse canal vertical, tá? Então, ela é ainda um pouco menos agressiva do que a ablação parcial, porque você precisa, na ablação parcial, de impulsionar todo o conduto auditivo, ali a cartilagem daquele conduto, e debulsionando, tá? E já na ressecção lateral, não. Você só vai precisar fazer um corte na parede lateral do canal vertical e rebater esse corte, tá? Então, ela é mais rápida de ser feita, tá? Menos agressiva, causa menos dor no paciente, tá? E o que a gente vai ter de indicação para essa técnica? Vai ser indicada quando a gente tem o quê? São basicamente as mesmas indicações da ablação parcial, tá? Então, quando a gente tem uma hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo, isso daqui é importante, porque se você já tem um grau ali avançado de estenose do canal vertical, você não vai conseguir fazer uma ablação parcial, tá? Não vai ser indicado. Porque você já tem uma estenose muito grave ali, uma hiperplasia mais grave no canal vertical. Então, a ressecção da parede lateral ela vai ser mais indicada, tá? Então, quando você tem pequenas lesões neoplásicas no aspecto lateral do canal vertical, você pode fazer também somente a ressecção, correção de defeitos congênitos e tratamento coadjuvante à otite crônica, tá? Então, é isso daqui que eu quero que você entenda. E nem todo caso de ouvido precisa ser tratado com ablação total, tá? A ablação total de conduto auditivo, nem sempre. Na maioria das vezes, na verdade, se você indicasse essas técnicas de forma precoce, você não ia precisar indicar uma ablação parcial, uma ablação total do conduto auditivo, tá? E assim como a ablação parcial, a ressecção lateral, ela também vai ter essas mesmas vantagens, tá? Então, ela facilita a aplicação de medicamentos, facilita a limpeza desse conduto, facilita a drenagem de secreção, a ventilação do canal ela fica melhor, tá bom? Então, esse post que eu coloquei, que comentaram ontem, foi uma técnica que eu fiz, a ressecção lateral desse canal. Porque era um bulldog, e ele tinha uma otite, assim, que nada tratava, não melhorava. E a clínica, que é uma amiga minha, conversou comigo e tal. Eu falei, pô, vamos tentar fazer a ressecção lateral, tentar fazer a técnica de zip, porque eu creio que vai ajudar. E aí a gente fez, tá? A gente fez e assim, ele tá ótimo, 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 ótimo. Não teve mais problema de otite, não teve mais estresse, principalmente porque era um paciente estressado, tá? E ficou perfeito, tá? Então, a ressecção lateral, olha só como é que é uma técnica bem mais simples de ser feita. Sangra, tá? Porque qualquer coisa ali no conduto auditivo sangra bastante, é chatinho de ser feito. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? O canal vertical, você rebate a pele e você já dá de cara com o canal vertical. E aí você vai cortar esse canal vertical, seccionar a pontinha e fazer essa sutura, essa abertura no canal vertical para cá. Então, você vai ter uma comunicação direta do canal horizontal com o meio externo também, só que você não removeu o canal vertical, você só abriu ele, tá? E aí, nessa rampinha, fica bem mais fácil de ter o quê? Drenagem de secreção, ter aplicação de produto tópico. Esse bulldog que eu operei, ele era bravo, ele era agressivo, ele era chato, possivelmente porque ele tinha muita dor. Ele não deixava a dona aplicar medicamento da forma correta, não deixava a dona limpar aquele conduto da forma correta. E aí, quando a gente fez essa ressecção lateral, quando a gente fez a técnica de zip, melhorou muito. A dona já conseguia limpar melhor aquele canal, conseguia aplicar medicamento, tá? E ele nunca mais teve nada. Vou mostrar aqui uma foto, que é dele, do pós-operatório dele, quando ele tirou os pontos. E ele tinha essa otite crônica nos dois ouvidos, Vete, nos dois ouvidos. Uma era bem pior do que a outra, mas os dois, ó, a única complicação que a gente teve
foi esse um pequeno ponto aqui com decência de sutura. E tá vendo como é que fica bonitinho? Fica uma abertura aqui, ó, do canal horizontal com o meio externo. E aqui a gente tem drenagem de secreção, facilita a aplicação de medicamento, facilita a limpeza, tá? Então a gente fez esse procedimento nos dois ouvidos dele. E ele ficou ótimo, nunca mais teve nada, tá? Então, Beth, esse paciente, se não tivesse sido feito essa indicação de realizar a técnica de ZIP, seria um paciente que com certeza ele ia evoluir para a necessidade de ablação total do conduto auditivo, tá? Por quê? Porque era um paciente que já estava ali com otite crônica, não melhorava por nada, trocava produto, fazia exame, fazia citologia, fazia cultura e antibiograma, nada resolvia, tá? Então, era um paciente que ele ia precisar de ablação total do conduto auditivo e não ia demorar muito para isso, tá? E por que eu tô te falando sobre essas técnicas, Vete? Vocês estão entendendo? Vocês já tinham ouvido falar dessas técnicas, conheciam, nunca tinham ouvido falar, tinham ouvido falar por alto, nunca viram indicar? Me conta aí. Já viram fazer ou não? Me conta aí. E por que, Vete, eu te falo? Por que você deve indicar essas técnicas antes de partir para a ablação total do canal auditivo? Por que você deve indicar essas técnicas antes de partir para a ablação total do canal auditivo? Quem sabe a resposta para essa pergunta, Vete? Me conta. A maioria dos pacientes que eu recebi, com certeza a maioria das vezes que eu fiz técnicas em conduto auditivo foram para ablação total do canal auditivo, tá? Infelizmente, porque o clínico não indica um tratamento cirúrgico precoce. E aí, quando a gente precisa operar, a gente já tem lesão embolia timpânica, a gente já tem estenose muito grave daquele canal auditivo, tá? Então, acaba que a gente não tem muito o que fazer e precisa fazer a ablação total. Mas o que acontece, Vete? Deixa eu pegar uma outra foto de anatomia aqui para você entender. O que a gente tem de estrutura ali próximo do canal auditivo? Vamos ver aqui, ó. Voltando lá na anatomia, o que a gente tem ali perto desse canal auditivo? Aqui a gente tem a cartilagem do canal auditivo, a cartilagem anular, tá vendo? Deixa eu colocar a imagem maior aqui para vocês verem melhor. Então aqui, ó, a gente tem a cartilagem anular. E olha quem passa aqui, ó, pertinho dela. Olha o nervo facial aqui, passando pertinho, tá vendo? Olha aqui, ó, quem tá passando aqui, do nervo facial, Beth. Então, o nervo facial, ele passa aqui bem próximo e fica bem mais próximo do canal horizontal, tá? Então, quando a gente faz técnicas aqui, onde a gente mexe em canal vertical somente, a gente mexe menos, tem menos risco de manipular excessivamente esse nervo facial, tá vendo? Aqui a gente tem o ramo bucal dorsal, ramo bucal ventral do nervo facial, tá? E eles estão passando bem aqui embaixo. Quando a gente mexe somente na parte no canal vertical, que é aqui em cima, a gente está um pouco mais afastado do nervo facial. Mas quando a gente precisa manipular, a gente precisa fazer uma ablação total do canal auditivo, o que a gente precisa fazer? A gente acaba precisando, ó, divulsionar e ir soltando, tá? Toda essa cartilagem anular, tanto do canal vertical quanto do canal horizontal. Então, a gente vai divulsionando, quanto mais próximo da cartilagem, melhor, tá? Mas o que acontece? Quando a gente chega mais próximo do canal horizontal, a gente está muito perto desse nervo facial, tá? Então, um cirurgião inexperiente, ele pode seccionar o nervo facial, ele pode lesionar esse nervo facial, tá? E pode causar complicações nesse paciente. Ele vai ficar com aquele lado da face caída, tá? Vai ficar mais para baixo. Inclusive, o último que eu fiz semana passada,
ele tá com um pouco de alteração no nervo facial, a gente vê que ele tá com o reflexo diminuído, ele tá com essa parte da face mais para baixo, mas o que acontece também? Você tem uma manipulação muito grande naquela região. Então, quando você tem essa manipulação grande na região, você vai ter um edema. É muito comum o edema pós-operatório nessas cirurgias. E aí, por conta desse edema, dessa inflamação na região, você tem a compressão do nervo facial. E aí a gente tem uma alteração nesse nervo facial que é temporária, tá? É temporária quando a gente vai tendo a recuperação da cirurgia, quando a gente vai tendo ali diminuição da inflamação, do edema, esse nervo facial, ele vai voltando ao normal, você a compressão nervosa ela diminui e aí você diminui essas alterações no paciente, tá? Então, isso daqui é extremamente importante, tá? Por que você tem que sempre buscar procedimentos menos invasivos? Porque você vai ter menos complicações pós-operatórias, tá? Se você cai para um paciente um cirurgião sem experiência para fazer uma cirurgia de ablação total do conduto auditivo, as chances de dar problema são muito grandes, tá bom? São muito grandes. É uma região chata de manipular, é uma anatomia chata. O primeiro que eu fiz lá na residência, ele tinha tido uma lesão por miíase no conduto auditivo e trataram somente a ferida e acabou que cicatrizou e granulou por cima do canal auditivo, que ele tinha ficado somente com o canal horizontal, perdeu a orelha e tudo mais. E começou a criar otite, tá? Começou a criar otite e começou a drenar a secreção através do tecido de granulação. Então, a primeira que eu fiz, eu já tive que fazer no animal com uma anatomia totalmente alterada. E você identificar o canal auditivo não é fácil, tá? Não é fácil. Você fazer a dissecção toda certinha, somente ao redor. Uma coisa importante, Beth, lembre disso. E conduto auditivo, se você for operar, nunca use bisturi elétrico, tá? Não é o ideal usar bisturi elétrico. Eu sei que é uma técnica que sangra, é chata, mas não é indicado você usar bisturi elétrico, porque você tem o nervo facial passando ali muito próximo e quando você usa o bisturi elétrico, você tende a ter uma reação inflamatória muito maior. Então, você tem maiores riscos de lesionar esse nervo facial, tá? Seja por corte, seja por edema, por inflamação, tá? Então, tomar cuidado, não utilizar o bisturi elétrico nesses casos. Presença do nervo facial próximo ao canal horizontal, o que faz com que seja uma técnica com maiores riscos pós-operatórios e maiores complicações, onde a principal é a lesão em nervo facial, tá bom? E é importante você sempre deixar o proprietário, o tutor, já ciente da possibilidade dessa lesão em nervo facial, tá? Explicar para ele da anatomia, mostrar que o nervo facial ele passa ali próximo, tá? E que pode ser, falo pior, tá? Pode ser que ocorra uma paralisia desse nervo facial, mas deixa ele ciente que ela pode ser temporária e que possivelmente vai ter essa alteração temporária por conta da manipulação, tá? É normal ter essa alteração temporária, porque você tem muita inflamação, muito edema na região, muita manipulação, tá? Então é normal, mas é importante você deixar o proprietário já ciente antes de entrar para a cirurgia, para ele não se assustar quando terminar o procedimento e você chegar falando que, esse lado está paralisado. Além disso, a gente tem outros pontos importantes da anatomia ali naquela região, tá? Aqui, ó, o que a gente tem passando ali na região também? Olha aqui, ó, a veia maxilar que ela vem vindo para cá, ó, ela se ramifica para cá. Aqui a gente tem a veia lingual que ela vem para cá. Então, se você faz uma discussão muito grande aqui, você erra, você pode lesionar ela. Você tem a veia maxilar que você pode lesionar, tá? Você tem aqui já está mais longe, tá? Aqui é o nervo facial. Você tem diversos músculos aqui na região, tá? Músculo. Então, Vete, é uma cirurgia que ela vai ser
Ó, a veia facial aqui embaixo. Então, você tem muito risco de complicação nessa técnica de ablação total, tá? E quais são essas complicações que a gente vai ter? Você vai ver que as outras técnicas, elas não têm tanta complicação. Por quê? Porque a anatomia na região do canal vertical, ela é menor. Tem menos coisas ali que podem levar a algum problema, tá? Então, ó, as principais alterações da ablação total, olha aqui. O que a gente tem de complicações? Complicações da ablação total do conduto auditivo. Ó, infecção superficial da ferida. Teve um caso que eu peguei, Vete, que, cara, ele tinha uma otite ferrada nos dois ouvidos. A gente fez a ablação total dos dois ouvidos. E um ouvido, que era o que estava pior, com muita secreção dentro, ele acabou estourando no momento que eu estava rompendo, no momento que eu estava divulsionando, caiu secreção no campo cirúrgico e tudo mais. Fiz a limpeza, mesmo fazendo toda a lavagem, debridamento. Ele criou ali um abscesso, infeccionava. Acabou que depois a gente achou que era por conta do fio, reação ao fio, porque chegou a fazer cultura e não cresceu nada na cultura antibiograma, tá? Mas é uma complicação muito comum que pode ter, tá? Infecção superficial da ferida. Paralisia do nervo facial, ó, é a principal, tá? Então, ó, paralisia do nervo facial, disfunção vestibular, surdez, por quê? Você tem que fazer a osteotomia da bulha, tá? Na maioria das vezes é um paciente que já está surdo, quando a indicação ela é feita da maneira correta, quando você já tem lesão em bulha timpânica, quando você tem uma neoplasia que acomete todo o conduto auditivo, tá bom? Pode ocorrer fistulação crônica, abscesso, necrose vascular da pele do pavilhão auricular. Então, é a técnica que mais tem complicação, tá? E quando a gente pensa o quê? Na técnica de zip ou na técnica de ressecção lateral do canal auditivo, o que a gente tem de complicação? Então, aqui, ó, complicação das outras duas técnicas. A gente tem o quê? A drenagem inadequada, quando a abertura horizontal é inadequada. Então, se você abrir muito pouco o canal horizontal, você vai ter uma drenagem inadequada de secreção. Então, você tem pouca secreção sendo drenada. E aí, você pode tentar aumentar esse orifício, tá? E uma otite externa persistente ou continuada em caso de doença do ouvido médio sem tratamento clínico adequado. Então, se você tiver uma otite média concomitante ali com uma otite externa, e você não conseguir tratar essa otite média da maneira adequada, mesmo quando você abre esse canal, você pode ter uma otite externa persistente. Então, é um caso que aí você precisaria realmente partir para a ablação total do conduto auditivo. Mas antes de partir para a ablação total, você tentou uma ablação parcial, você tentou uma ressecção lateral, tá? Que são técnicas menos agressivas, menos dolorosas também. A ablação total é uma técnica muito dolorosa para o paciente, tá? Dói. Eu tive um paciente que eu tenho certeza que ele morreu de dor nos primeiros dias de pós-operatório. Por quê? Porque o tutor não conseguia dar remédio de dor para ele. Não conseguia dar o cronidor para aquele paciente, nem a dipirona, nada, não estava dando nada, na verdade, não estava dando medicação nenhuma, tá? E aí, se eu não me engano, ela falava que ele sentia muita dor e tal. Se eu não me engano, 3, 4 dias depois da cirurgia, ele veio a óbito. Então, assim, para mim, ele morreu de dor, tá? É uma cirurgia que dói bastante, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem daqui é isso, que a ablação total, ela tem que ser indicada em último caso, tá? Em último caso, deixa eu mostrar uma foto aqui, ó, da ablação total. A ablação total, ó, você vai seccionar tanto, você vem divulsionando aqui, ó, na lateral, bem junto do canal, e aí você vai seccionar lá embaixo no canal horizontal, vai fazer uma osteotomia da bulha, e eu sempre coloco o dreno, tá bom? E aí, ó, olha aqui o que a gente tem. Olha aqui o nervo facial passando bem aqui embaixo, bem coladinho. Então, quando você mexe só no canal vertical, as chances de você lesionar esse nervo são mínimas, tá? Mas quando você tem que ir até lá embaixo, você pode lesionar. E aqui a gente tem uma artéria auricular
maior também, que também é uma veia que sangra bastante se você lesionar ela, tá bom? Então, aqui é a técnica de ablação total desse canal auditivo. Então, Vete, o que eu quero que você aprenda aqui hoje? E nem sempre a ablação total é a melhor indicação. A ablação total do canal auditivo deve ser usada como último recurso em casos de otites que não curam, devido às grandes chances de complicações pós-operatórias, tá? Sempre realizar a tentativa de tratamento com técnicas cirúrgicas menos invasivas. Sempre tentar a ablação parcial e ou a técnica de zíper, tá bom? Então, olha, esses 3 pontos são pontos que eu queria que vocês levassem dessa live de hoje, tá? Que a ablação total, que é o que a gente mais vê sendo indicando, tá? Ela não é a única técnica que a gente tem em conduto auditivo. A gente tem a ressecção lateral do canal auditivo, a gente tem a ablação parcial do canal auditivo, e são técnicas bem menos cruentas, bem menos dolorosas para o paciente, com bem menos chances de alterações, de complicações pós-operatórios para esse paciente. E tem um pós-operatório bem menos complicado também, tá? Porque são técnicas que doem menos, tanto na realização quanto no pós-operatório, tá? Então, Vete, era isso que eu queria que vocês gravassem dessa live de hoje, tá? Lembrar que existe a ablação total, a ablação parcial e a técnica de zíper, tá bom? Combinado? Vocês vão lembrar disso. Beijo, Vete!